Muito provavelmente você já deve ter visto um filhote de algum animal, e logo depois se surpreender com o mesmo na fase adulta. Listamos algumas dessas evoluções impressionantes hoje, mas antes não esqueça de nos ajudar com o seu gostei e sua inscrição. Vamos lá! Bebê hienas. É difícil associar hienas, como você viu nos filmes do Rei Leão quando criança, a filhotes fofos, mas estes podem ser filhotes de hienas. Nascem em tocas subterrâneas e desde o início mostram-se implacáveis. Esse pequeno provavelmente nasceu em uma ninhada de 2 ou 3 e era tão agressivo que afastou seus irmãos de sua mãe, levando-os a morrer de fome. As hienas adultas podem medir cerca de 76 centímetros de altura. Quando nascem, é possível ver seus dentes pequenos e afiados, que se tornam ainda mais poderosos quando elas se tornam adultas. Sendo carnívoras, elas são capazes de morder ossos. Bebê dragões de Komodo. Os dragões de Komodo são répteis perigosos e definitivamente não se deve chegar perto de seus ovos. Em dezembro de 2021, o zoológico do Bronx, em Nova York, recebeu 6 ovos desses dragões. Como mostrado neste vídeo, esses bebês cresceram até 3 metros de comprimento e pesaram mais de 135 kg. Eles são conhecidos por correr a velocidades superiores a 20 km por hora. Embora possam parecer pequenos e fofinhos em um primeiro momento, eles são na verdade canibais que escalam árvores e se alimentam de búfalos. Bebê araras. Araras são aves que habitam o mundo, voando e emitindo sons característicos. No entanto, quando estão sem um dos pais, elas se tornam totalmente vulneráveis. Os filhotes de arara nascem sem penas e cegos, assemelhando-se a pequenos pintinhos. Ao contrário de outras aves, eles não passam por uma fase jovem independente, mas são cuidados no ninho pelos pais araras, formando um vínculo com seus cuidadores. Os filhotes são alimentados com sementes, nozes e frutas regurgitadas. Com apenas 3 a 7 meses de idade, eles já estão começando a aprender a voar. Esse processo ocorre de forma bastante rápida, não é? Bebê tubarão. Você provavelmente nunca teve a oportunidade de ver um tubarão bebê de verdade ou presenciar o momento do seu nascimento. Esse é um evento raro, que nem sempre é capturado em câmeras. Grandes tubarões brancos alimentam seus filhotes em áreas rasas e distantes de predadores. Eventualmente, esses filhotes serão capazes de sobreviver por conta própria. Os úteros dos tubarões são bastante implacáveis, pois quando múltiplos tubarões estão em desenvolvimento, 1 ou 2 acabam devorando seus próprios irmãos antes mesmo de nascerem. Quando os tubarões crescem, eles podem atingir impressionantes 6 metros de comprimento, tornando-se verdadeiros gigantes. Bebê crocodilo. Os crocodilos são conhecidos por sua ferocidade e pela voracidade com que se alimentam de qualquer coisa que se mova. No entanto, quando se vê um vídeo em que um crocodilo permite que seus filhotes entrem em sua boca, é natural pensar no pior. Na realidade, as mães crocodilos são maternais e carinhosas. Elas cuidam dos seus filhotes por até 2 anos, colocando-os gentilmente em suas bocas e protegendo-os até que aprendam a caçar por conta própria. No caso dos crocodilos de água salgada, eles podem crescer até 7 metros de comprimento quando atingem a fase adulta. Bebê gorila. Os gorilas compartilham uma grande parte do nosso DNA, então é realmente surpreendente observar como eles interagem com seus filhotes. Assim como nós, eles demonstram um desejo de nutrir e acariciar suas versões em miniatura. Ao nascer, os gorilas pesam cerca de 2 kg, o que é metade do peso de um bebê humano. É impressionante pensar que eles começam a andar com apenas 8 meses de idade, mas crescem muito mais rapidamente. Um gorila em pleno movimento, rugindo como um verdadeiro rei da selva, pode pesar mais de 170 kg. Bebê urso. Os filhotes de urso são, sem dúvida, uns dos animais mais adoráveis do mundo, lembrando verdadeiros ursinhos de pelúcia. Curiosamente, esses mesmos filhotes, que são alimentados com mamadeira ou gradualmente treinados para beber em tigelas, podem chegar a pesar mais de 400 kg. Quando nascem, os filhotes de urso são como ursinhos de pelúcia reais, sem pelos. Eles permanecem com suas mães por cerca de 3 anos, recebendo cuidado, amor e treinamento de caça. Com o tempo, eles se tornam os perigosos predadores que vemos na natureza.
Bebê ema. O que estou presenciando agora é o nascimento de um filhote de ema no Parque Longleat Safari, na Inglaterra. É a primeira vez que isso ocorre aqui. As emas são conhecidas por se tornarem as maiores e mais perigosas aves do mundo. No entanto, sua jornada começa com um ovo de cor verde esmeralda. Quando são recém-nascidos, eles são bastante pequenos, medindo cerca de 12 centímetros. Somente após quase um ano eles se tornam adultos. Surpreendentemente, é o pai que desempenha a maior parte do cuidado parental. Conforme crescem, as emas atingem um comprimento de até 2 metros, como podemos ver neste vídeo. Essas aves são capazes de defender seu território, mesmo que isso signifique atacar animais e humanos. Bebê tigre. Temos os filhotes de tigre, que não são tão diferentes de gatos para algumas pessoas e até podem parecer mais fofos quando são pequenos. Veja como esse bebê tigre cresce. Ao nascer, eles são cegos e dependem principalmente do olfato e da mãe, que possui 3 metros de comprimento. Nos primeiros 5 a 10 dias, eles exploram o mundo ao seu redor com curiosidade. Após 150 dias, eles ainda são filhotes, apenas maiores. No entanto, aos 200 dias, eles se tornam maiores e parecem capazes de desafiar um leão para uma luta. Bebê lêmure. Se nos basearmos no filme Madagascar, os lêmures deveriam dominar o mundo, mesmo que seja apenas pela sua fofura. No entanto, você sabia que a vida pode ser bastante difícil para um lêmure? Esses primatas, cuja história remonta aos macacos e hominídeos, podem facilmente cair nas mesmas superfícies que eles escalam com tanto entusiasmo. Se um adulto não esticar o pescoço para salvá-los, uma ave de rapina ágil ou outro predador os atacará. Os lêmures têm cerca de 42 centímetros de comprimento e é maravilhoso observar como eles cuidam uns dos outros. Em um incidente recente, um bebê lêmure chamado Jamie caiu de uma saliência em seu habitat. Felizmente, um cuidador interveio e o resgatou antes que a situação piorasse. Bebê panda. Em seguida, temos os pandas, que enfrentam desvantagens nos primeiros dias de vida. Os filhotes pesam apenas de 100 a 150 gramas, parecendo incrivelmente pequenos, com um corpo rosa e sem pelos, cegos e indefesos. Podemos dizer que eles são cerca de 900 vezes menores que suas mães. É um esforço imenso para a mãe cuidar deles. Por exemplo, se olharmos para os pandas gigantes da China, veremos uma mãe cuidando de seu recém-nascido na toca por 25 dias. Apenas um ano depois, o filhote se torna mais independente, e aos 18 meses, está completamente crescido. Bebê elefante. Não é preciso muita persuasão para comprovar que os bebês elefantes são extremamente adoráveis. Aqui vemos um bebê elefante nascido no Parque Pairie da Isa, na Bélgica. Podemos observar a mãe, Marla, feliz, porém exausta, cuidando do seu filhote enquanto ele tenta se levantar por conta própria. Dentro de alguns anos, esse bebê elefante será maior do que uma van. Se você visitar o Ado Elephant Park, na África do Sul, encontrará elefantes vagando pelas savanas, com cerca de 4 metros de comprimento e visivelmente capazes de virar vans. Bebê pinguim. Entre todos os bebês do mundo, um bebê pinguim certamente enfrenta um dos desafios mais difíceis ao lado de seus pais. No caso dos pinguins imperadores, cabe ao pai incubar o ovo por semanas, enquanto a mãe vai em busca de alimento. O pai precisa manter o bebê de pé mesmo em temperaturas congelantes. Quando ele perde a maior parte do seu peso corporal, a mãe finalmente retorna e os bebês podem ser reunidos em grupos chamados creches. Se os bebês conseguirem sobreviver a todos os obstáculos, eles partirão para o mar em busca de peixes quando estiverem maduros o suficiente. Bebê cobras. Os bebês cobras são algo extraordinário. Você já viu uma eclosão? Alguns deles precisam de uma ajudinha extra, mas com um empurrãozinho, uma pequena pitônida respira pela primeira vez fora de seu ovo. Alguns criadores tentam seguir padrões específicos, mas só descobrem se foram bem-sucedidos quando os 88 dias necessários para a eclosão dos ovos se passam. Os bebês crescem até atingirem cerca de 60 centímetros. Você jamais imaginaria que um bebê piton birmanesa, que é a terceira maior cobra do mundo, pudesse se parecer assim à primeira vista.
O réptil visto no zoológico, chamado de pepino, tinha apenas 20 anos e media 1,80 metros de comprimento. Qual bebê animal você considera o mais fofo? Compartilhe nos comentários se você gostou do vídeo, deixe um like se quiser ver mais conteúdos como esse, clique na tela ou confira nosso canal. Agradecemos por assistir e até a próxima!